Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, uma das coisas que mais me revolta na área da defesa do consumidor é a questão da tarifa de assinatura básica. O consumidor nesse país, ele é desrespeitado todos os dias, enrolado, cozinhado, desrespeitado. E cabe a nós, legisladores, construir e criar uma legislação que seja equilibrada, responsável e que defenda os interesses do consumidor desse país. E isso acontece nas diversas áreas. Eu apresentei nessa casa vários projetos na área de defesa do consumidor. Na área de planos de saúde, em outras áreas. Mas um desses projetos eu queria falar aqui e voltar a falar aqui, porque ele já foi objeto de um pronunciamento meu, que é o PLS 378 de 2015, que proíbe a cobrança de tarifa de assinatura básica e consumo mínimo. O consumidor deve pagar apenas, única e exclusivamente, o que ele efetivamente consuma. Ele deve pagar apenas o que é seu efetivo consumo. E várias concessionárias de serviço público cobram uma tarifa de assinatura básica, mesmo que ele não use nada, mesmo que ele consuma menos. E isso atinge principalmente os mais humildes, que muitas vezes não atingem o que é o consumo mínimo e tem que pagar essa diferença. Isso não é correto. E eu não vejo ninguém debater isso com a seriedade que isso deveria ser debatido. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o consumidor é obrigado a pagar 10 metros cúbicos de consumo de água, equivalente a R$ 31,40, mesmo que ele não consuma isso. E quem não consome isso? Normalmente, residências de baixa renda. Isso acontece no Brasil inteiro. Eu consegui aqui aprovar 5 projetos meus aqui nessa casa, que foram para a Câmara. Todos relevantes. Agora, tem alguns projetos que precisavam ser debatidos aqui nessa casa. Eu apresentei esse projeto em 2015, esse PLS 378 de 2015, e está lá na CCJ, não é votado. Então, espero que seja votado, que seja deliberado na CCJ e depois aqui no plenário. Volto a dizer o que já disse aqui diversas vezes. Se não quiserem aprovar, não tem problema, cada um tem o direito de votar de acordo com a sua consciência. O que não pode é não votar os projetos, é engavetar os projetos ou não votá-los. Isso não é correto. Cada parlamentar tem o direito legítimo de dizer sim ou não a cada um dos projetos, de acordo com as suas consciências. Agora, não votar os projetos é que eu não acho que é correto. Não acho que é correto, e não é comigo parlamentar, não. É com os eleitores de cada um dos parlamentares, porque os parlamentares estão aqui representando esses eleitores. Eu defendo a democracia direta. Aliás, eu acho que no futuro nós vamos caminhar para isso. Inclusive, tenho alguns projetos aqui que visam incrementar mecanismos de democracia direta. Nós precisamos ter cada vez mais democracia direta. Inclusive, aprovei aqui nessa casa o projeto que permite que projetos de iniciativa popular possam ser feitos por assinatura eletrônica, pela internet, para acabar com essa coisa de ter que recolher assinaturas nas ruas, assinaturas físicas, que demanda recursos, dinheiro. Então, nós vamos caminhar para a democracia direta. Mas, enquanto nós não temos ainda democracia direta, nós precisamos que essa casa aqui vote todos os projetos,
Diga sim ou não a eles. E esse é um projeto importante para os consumidores desse país. Então, eu queria pedir que fosse analisado pela CCJ e que viesse aqui ao plenário. Eu não quero chegar em 2022, acabar meu mandato, e ver vários projetos que eu apresentei em 2015 e que são importantes para a sociedade brasileira serem simplesmente ignorados. Não acho que essa é uma forma correta. Todos os projetos deviam ser votados, aprovados ou não. Aí é da consciência de cada um. Mas deveriam ser votados. Me orgulho de ter aprovado 5 projetos aqui, mas tem outros também, como esse PLS 378 de 2015, que proíbe a cobrança de tarifa de assinatura básica e consumo mínimo. Isso não é correto, isso é um roubo indireto que é feito em cima dos consumidores desse país, principalmente os de baixa renda. Volto a dar o exemplo que dei aqui nesse pronunciamento, que já falei aqui diversas vezes. Na tarifa de água aqui no Distrito Federal, o consumidor é obrigado a consumir 10 metros cúbicos. Se o consumidor, principalmente o de baixa renda, consome menos de 10 metros cúbicos, ele é obrigado a pagar os 10 metros cúbicos. Então, isso não é correto. A pessoa deve pagar o que ela efetivamente consome. Então, isso... já lhe dou uma parte, senador Stevens. Então, isso acontece na água, acontece na telefonia, acontece em diversos serviços públicos. E não é correto. O consumidor deve pagar apenas o que ele efetivamente, o que é o seu efetivo consumo. Concedo uma parte ao senador Stevenson. Obrigado, senador. Obrigado por me permitir falar, porque o que o senhor está falando é de importância. Acho que para todos os consumidores é uma coisa justa. A primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor nessa minha parte é o que é que as empresas justificam por tais cobranças? É a chamada manutenção que eles precisam arcar com essa... Porque quando o senhor fala, se for o argumento dessas empresas fornecedoras desse serviço, eu vou dar um exemplo lá no meu estado, a Companhia de Água, CAERN. Pelo menos 60% da água ela vai rala abaixo por instalações velhas que não chegam no consumidor, interiores ainda, municípios que não têm a água potável, não chega, é um tema que eu vou falar daqui a pouco, é a água no Nordeste. E já que o senhor transferiu também para a eletricidade e para outros, essa cobrança que eu acho abusiva e também sem explicação, a primeira pergunta era o que as empresas justificam para ter essa cobrança, já que o senhor fez esse projeto, é um projeto bom, projeto bacana como outros que o senhor tem aqui nessa casa. Infelizmente, eu não penso como o senhor não vai sair daqui sem a gente aprovar esses projetos, é só uma questão de tempo e oportunidade da gente pautar esses projetos bons para o Brasil, projetos esses, como o senhor está citando agora, como a candidatura independente, já que o senhor falou de democracia no início. Eu creio que a democracia, no primeiro ponto que passa, é as pessoas terem essa liberdade de serem candidatos sem partido político, sem estarem presas a partidos políticos. E, dando esse exemplo dessa companhia de água do meu estado, eu digo com toda certeza porque seria esse pagamento para sanar esses problemas que existem nessa distribuição, essa má distribuição, esses desvios, como a eletricidade dos gatos, que as pessoas pagam pelas empresas que não fiscalizam ou não têm coragem de fiscalizar onde tem os gatos, porque normalmente, senador Regufe, não são só os pobres que fazem os gatos de eletricidade, não. Eu digo isso que tem muita gente que tem ar-condicionado ligado agora em casa de lago, em algum lugar, na zona sul de algum bairro chique, Brasil afora, que deve estar fazendo uso disso aí também. Então, dizer ao senhor que projetos como esse deveria estar sendo pautado, deveria estar sendo discutido. Mas é incrível, como eu já falei aqui antes, essa lentidão, essa demora para a gente pautar coisas que interessam ao consumidor, que interessam à população brasileira, como isso que o senhor está citando. Só deixando mais um parênteses, lembrando que as pessoas do Rio Grande do Norte não sabem, mas é fácil de entrar no portal Transparência. É inviável, eu digo isso pelo meu estado, é inconcebível, senador Paim,
um presidente de uma companhia de águas como a Caerne, que é a estatal, ganhar R$70 mil. Muito acima do teto, muito mais do que um senador da República, muito mais do que um presidente ou um ministro do STF. Está lá no contra-cheque dele. Eu vi. Quem quiser ver, só acessar. Mas não vou falar do questionamento do salário dessa estatal, não. Só na questão de que as empresas justificam, senador, para ter essa cobrança, que, no meu ponto de vista, é abusivo, uma vez que você não consome tudo isso, ou está pagando pelo desperdício, desvio, ou até mesmo os gatos que acontecem. Obrigado pela parte. Muito obrigado, senador Stevenson, pela parte. Dizer que talvez esse projeto não seja votado porque talvez alguns parlamentares prefiram atender o interesse das empresas do que o interesse do consumidor. Talvez seja esse o motivo, porque é algo justo. Eu me pauto na minha vida pública pelo que é justo. Se a pessoa quiser me convencer, gaste saliva e me convença que algo é justo. Então, talvez alguns aqui prefiram defender ou atender interesses comerciais dessas empresas do que atender ao direito do consumidor, ao cidadão, para que ele pague apenas o seu efetivo consumo. Respondendo à sua pergunta, por que existe essa tarifa, ela foi criada no início, quando esses serviços públicos foram implementados. E a razão delas existirem era o fato de que se pagaria uma tarifa básica para poder pagar a implantação do sistema. A implantação do sistema de água, de telefonia, de energia. Só que isso já foi implantado há muito tempo. O que já se pagou de tarifa básica de assinatura já deu para pagar toda a implantação do sistema. E há muito tempo. Só que isso permaneceu, essa tarifa permaneceu. E sem explicação. Porque o correto, o justo, é o consumidor pagar apenas o que é o seu efetivo consumo. E volto a dizer, isso atinge principalmente os mais humildes. Porque normalmente é o mais humilde que não chega no consumo mínimo. Então ele é obrigado a pagar um consumo que ele não fez. E isso acontece também com classe média, até com os ricos, que às vezes viajam, deixa fechado o apartamento ou a casa, e aí é obrigado a pagar um consumo mínimo que não consumiu. Então, o justo, o correto, é a pessoa pagar apenas o que ela efetivamente consome. O justo e o correto é o poder legislativo do qual nós fazemos parte, criar uma legislação que vise justiça. Porque o Congresso Nacional existe para isso. Então, espero que seja votado esse PLS 378 de 2015. Espero que seja analisado pela CCJ e depois aqui por esse plenário, porque não é justa essa cobrança de tarifa de assinatura básica e consumo mínimo. E nós estamos aqui para fazer justiça, para criar uma legislação, para votar também as medidas provisórias, pensando no que é justo, analisando cada tema, tendo critério em cada tema. Assim eu tento agir aqui no meu mandato. Eu leio todas as proposições antes de serem votadas, tento me debruçar com muito critério sobre elas e não entendo como alguém pode ser contra um projeto desse, que simplesmente acaba com essa horrenda tarifa de assinatura básica e consumo mínimo, a não ser que esse alguém defenda o interesse dessas empresas, dessas concessionárias de serviço público. É o único motivo que eu encontro para alguém ser contra, por exemplo, esse projeto. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.